Eu vou começar com uma pergunta que, na minha opinião, precisa ser feita agora. Por que alguém que está planejando uma viagem de centenas de milhares de reais diria que não tem como explicar de onde veio o dinheiro? Porque é exatamente esse o ponto que mais me chamou a atenção nas conversas que vieram à tona. E, para mim, a história fica ainda mais intrigante quando eu percebo que essas mensagens teriam sido apagadas e posteriormente recuperadas. Eu estou falando de conversas envolvendo Lulinha e Roberta Luxinga, e existe uma frase que, na minha interpretação, resume todo o problema. A gente tá se arriscando. Qualquer merda não tem explicação nenhuma. Na minha opinião, essa frase muda completamente a maneira como eu enxergo o restante da história. As mensagens são de 18 de janeiro de 2024. E eu quero voltar exatamente para aquele momento, porque é ali que, para mim, começa a aparecer o que considero a parte mais importante dessa história. Roberta teria convidado Lulinha para uma viagem. E a resposta dele não teria sido de entusiasmo. Muito pelo contrário. Ele teria dito que não estava confortável com aquela viagem e que talvez fosse melhor esperar. E é aí que eu começo a fazer a pergunta que considero fundamental. Esperar por quê? Na minha interpretação, o problema não parecia ser simplesmente a viagem. O problema parecia ser o momento em que aquela viagem aconteceria. Porque, segundo o relato, Roberta teria explicado que estava levantando todo o dinheiro e que a viagem ficaria em torno de 100 mil reais. E eu preciso destacar esse valor. 100 mil reais. Inicialmente, eu poderia imaginar que esse seria o valor total. Mas, pelas próprias mensagens apresentadas, a interpretação feita é de que seriam 100 mil reais por pessoa. Ou seja, para 8 pessoas, eu estaria falando de aproximadamente 800 mil reais. E é justamente nesse ponto que, na minha opinião, a conversa fica ainda mais estranha. Porque Lulinha teria respondido: a gente tá se arriscando. Não precisa. É só esperar uns poucos meses e poderemos fazer isso sem medo de nada. Eu volto então à pergunta: por que esperar alguns meses? O que mudaria depois desses meses? Na minha interpretação, essa é uma das perguntas centrais de toda essa história. Porque, se a viagem era normal, se o dinheiro tinha uma origem perfeitamente explicável e se não existia nenhum problema, por que simplesmente não viajar? Por que esperar? E a resposta que aparece na conversa é ainda mais direta. Lulinha teria dito: eu não tenho din-din nem origem para isso. Não deu para gastar esse tanto agora. Qualquer merda não tem explicação nenhuma. Na minha opinião, essa é a frase que mais chama atenção em toda a conversa. Porque eu não estou falando apenas de alguém dizendo que uma viagem está cara. Eu estou falando de alguém que, segundo o relato, estaria preocupado com a origem do dinheiro e com a possibilidade de precisar explicar aquele gasto. E isso muda completamente o contexto. Agora eu preciso voltar para outro detalhe que considero importante. O destino dessa viagem seria a Suíça. E, historicamente, a Suíça ficou conhecida justamente pela enorme tradição do seu sistema financeiro e pelo sigilo bancário. Hoje, segundo o relato, o sistema suíço possui regras muito mais rígidas de transparência. Mas o ponto que eu quero destacar é outro. Naquele momento, eu estaria diante de uma viagem extremamente luxuosa, com um custo estimado de centenas de milhares de reais, e com uma conversa em que o próprio Lulinha demonstraria preocupação sobre como justificar aquele dinheiro. Para mim, essa combinação é o que torna tudo tão chamativo. Mas existe outro episódio que eu considero impossível de ignorar. Porque eu já teria visto anteriormente outro caso envolvendo Lulinha e uma viagem internacional. Eu estou falando da viagem para a Finlândia. Segundo o relato, Lulinha teria viajado para a Finlândia com despesas bancadas por uma lobista, incluindo uma diária de hotel de aproximadamente 37 mil reais. E qual seria o motivo da viagem? Assistir à aurora boreal. Pode parecer uma história curiosa. Mas, na minha opinião, quando eu coloco esse episódio ao lado das mensagens sobre a viagem para a Suíça, a situação ganha outra dimensão. Porque eu começo a enxergar um padrão de viagens extremamente luxuosas envolvendo pessoas ligadas a interesses empresariais e políticos. E é justamente por isso que, para mim, as conversas sobre a viagem para a Suíça merecem tanta atenção. Mas existe ainda outra questão que eu considero muito mais grave. O que estaria acontecendo com a investigação? Segundo o relato,
a Polícia Federal teria apontado Lulinha e Roberta como integrantes de uma sociedade oculta estruturada para abrir portas junto a órgãos do governo federal, incluindo o Ministério da Saúde. E as suspeitas mencionadas envolveriam possíveis crimes como corrupção, organização criminosa, tráfico de influência e exploração de prestígio. Eu faço questão de dizer, na minha interpretação, é justamente aqui que essa história deixa de ser apenas sobre uma viagem luxuosa. Porque, se essas acusações são colocadas ao lado das conversas, eu passo a enxergar uma investigação que poderia atingir pessoas muito próximas ao poder. E é aí que surge outra pergunta que, na minha opinião, não pode ser ignorada. Quem mais sabia disso? Porque, segundo o relato, existiriam outras pessoas próximas ao governo envolvidas nesse contexto. E é nesse momento que eu chego ao ponto político mais explosivo de toda essa história. Segundo o que foi relatado, haveria uma atuação da máquina estatal em torno da investigação. Eu ouvi acusações de mudanças dentro da Polícia Federal, de movimentações envolvendo a Procuradoria-Geral da República e até de tentativas de retirar a investigação das mãos de determinados responsáveis. Na minha interpretação, se tudo isso aconteceu da maneira como foi relatado, então a questão deixa de ser simplesmente sobre Lulinha. Ela passa a envolver o próprio funcionamento das instituições. E eu acho que é exatamente por isso que esse caso precisa ser acompanhado com atenção. Porque, se uma investigação envolve pessoas próximas ao presidente, qualquer movimentação envolvendo os órgãos responsáveis por investigar precisa ser observada com muito cuidado. E aí eu faço outra pergunta. Por que um caso com acusações tão graves não estaria recebendo uma cobertura muito maior? Por que eu não estaria vendo esse assunto todos os dias nos grandes jornais? Por que não estaria vendo esse assunto sendo discutido exaustivamente? Na minha opinião, essa ausência de atenção também precisa ser questionada. Porque, quando eu vejo mensagens envolvendo uma viagem de centenas de milhares de reais, quando vejo uma pessoa dizendo que não teria origem para justificar determinado gasto e quando vejo acusações de uma estrutura montada para abrir portas dentro do governo, eu considero natural que o público queira respostas. E eu quero deixar claro o que estou defendendo aqui. Eu não estou dizendo que uma simples mensagem, isoladamente, resolve toda a história. O que eu estou dizendo é que, na minha interpretação, essas mensagens levantam perguntas que precisam ser respondidas. E a principal delas é extremamente simples. De onde vinha o dinheiro? Porque esse é justamente o ponto que aparece na conversa. Eu não tenho din-din nem origem para isso. Para mim, essa frase merece ser investigada até o fim. Eu também quero entender por que uma viagem de aproximadamente R$800 mil precisaria ser adiada para alguns meses depois. Eu quero entender por que uma viagem tão cara estaria sendo organizada dessa maneira. Eu quero entender qual era a relação financeira entre essas pessoas. E quero entender por que, segundo o relato, existiriam movimentações envolvendo órgãos públicos e pessoas próximas ao governo. Porque, na minha opinião, quando todas essas peças aparecem juntas, eu não consigo simplesmente tratar tudo como algo irrelevante. E é justamente por isso que eu considero esse caso tão importante. Eu comecei esse vídeo perguntando por que alguém adiaria uma viagem milionária por medo de não conseguir explicar a origem do dinheiro. E, depois de analisar todos esses elementos, eu continuo achando que essa é a pergunta mais importante. O que exatamente precisava ser explicado? Eu quero saber. E acredito que o brasileiro também queira. Porque, na minha opinião, dinheiro público, influência política e relações com pessoas próximas ao poder precisam ser tratados com transparência absoluta. Se existe uma explicação legítima para tudo isso, então eu acredito que ela precisa aparecer. Se existe uma origem perfeitamente justificável para os recursos, ela precisa ser apresentada. E se não existe nada de errado, então todas essas perguntas deveriam ser facilmente respondidas. Mas enquanto isso não acontece, eu considero impossível simplesmente ignorar as mensagens. Porque uma frase como qualquer merda não tem explicação nenhuma não deveria passar despercebida. Na minha opinião, é justamente essa frase que resume o motivo pelo qual esse caso merece tanta atenção. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essas mensagens levantam perguntas legítimas sobre a origem do dinheiro e sobre essas viagens? Porque, para mim, essa história está longe de terminar.